Bom dia, senhoras e senhores. Nós estamos aqui em mais um OncoCast e hoje nós vamos falar sobre câncer de pulmão, porque nós estamos vivendo agora, esse mês de agosto, no mês de prevenção ao câncer de pulmão, que é o Agosto Branco. Então, você está em mais um OncoCast, que é um programa produzido pela nossa clínica Oncoprime. Hoje estou aqui com o meu colega, o Dr. Zé Maurício, que já é conhecido da maior parte dos nossos seguidores aqui do YouTube e Instagram. Zé, muito obrigado novamente por você estar aqui com a gente. Mais uma vez eu agradeço também a oportunidade. Obrigado. É sempre bom vir aqui conversar sobre aquilo que a gente gosta. É muito bom mesmo. E hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre câncer de pulmão, né, Zé? Exato. Porque até que vai de encontro com essa situação do agosto branco que nós estamos vivendo, né? E como eu sempre digo, quando a gente vive esses meses, eu gosto muito de falar a respeito dos tumores de cada mês, porque nós vimos que essa situação da prevenção do câncer de mama e também da prevenção do câncer de próstata no Outubro Rosa, Novembro Azul, deu muito certo, né? São meses Sim. que as pessoas se dedicam mesmo ao diagnóstico precoce e à prevenção. Então vamos falar aqui do câncer de pulmão. Começar então falando do porquê do câncer de pulmão, então da importância do câncer de pulmão no cenário, né, Zé Maurício, do câncer como um todo. E para falar da importância, é legal que a gente fala um pouco a respeito da epidemiologia, a incidência, né, e também a mortalidade do câncer de pulmão ainda hoje. Então, Exato. Vamos começar por aí. Lembrando que o câncer de pulmão no mundo é o câncer mais incidente, é aquele que mais a gente tem casos no mundo. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Em homens é a primeira causa, em mulher no mundo é a segunda, né, causa. E isso está muito ligado ao fato do tabagismo, que a gente ainda vai conversar mais para frente, né? Aqui no Brasil, em questão de números, os últimos dados que a gente tem do INCA, a previsão é de cerca de 30 mil casos no Brasil, né? É a segunda causa em homens, é a terceira em mulheres. A gente vem reduzindo o número de casos de 2000 para cá, a gente vem conseguindo reduzir gradativamente a mortalidade e a incidência, em boa parte por causa do que a gente teve lá atrás de programas de cessação do tabagismo, Sim. etc. Então a gente vem ganhando, né? E é muito importante agora o mês, né, para falar sobre isso daí, exatamente nesse contexto, né, de ser um tumor muito incidente, é um tumor que mata muito. Então, da mesma forma que a gente tem previsão de 30 mil casos, a gente tem aproximadamente também 30 mil casos de óbitos. Então, é um tumor que incide e mata muito. Então, por ser tão agressivo, por ter uma incidência tão alta, é importante a gente estar conversando e podendo ou diagnosticar precocemente quando possível, ou para quem tem a indicação que a gente vai falar aqui, de fazer o rastreio. Então, pois nos anos 80, acho que a partir dos anos 50 até os anos 80 e 90, né? Existia uma campanha muito pesada em cima da venda de cigarro, né? E a gente que assistia a Fórmula 1, acho que você é bem mais novo que isso, mas eu que assistia a Fórmula 1 nos anos 80 e 90, era basicamente, as propagandas eram basicamente de cigarro, né? Era. E a gente tinha a propaganda Hollywood, que era muito bonita, e a própria propaganda Marlboro, que era também uma propaganda substancial. E é uma coisa interessante, que é o seguinte, nos anos 90, quando teve aquele processo que descobriu-se mesmo o fator, o nexo causal entre a incidência do câncer de pulmão e o uso do cigarro, do tabaco, daí para diante foi impedido que, gradativamente eles foram impedindo de que as propagandas acontecessem, e começou então uma campanha para conscientizar as pessoas de que o cigarro de fato faz mal, causa enfisema, causa câncer e aumenta a mortalidade, amputação de membros e etc. Mas veja uma coisa interessante, você acabou de falar a incidência, né? A tendência seria que se a gente sabe que uma coisa causa tão mal, a tendência seria que tivesse tido uma diminuição drástica, e não é isso que aconteceu, né? A gente percebe que diminui, mas não diminuiu substancialmente, digamos assim, de você perceber mesmo uma queda de que ainda figura entre lá, tanto de incidência quanto de mortalidade, como das principais causas, né? Que assim, se você interromper o tabagismo,
dentro de 15 anos após a interrupção do tabagismo, é que você tem uma redução de em torno de 90% do risco de câncer. Sim. Né? Ou seja, durante 15 anos, você ainda tem esse risco. Ou seja, que as pessoas que fumavam lá na década de 90, atrás, então ainda está sobre... mas veja só, eu li um estudo uma vez que falava em 20 anos. Uhum. Então, se a gente pegar o estudo de 20 anos, por exemplo, as pessoas que pararam de fumar em 2000, 2004, 2005, as pessoas já tinham essa consciência, porque já existia uma campanha muito grande em cima disso. De fato, a gente tem que considerar lá atrás que fumaram por um período considerável antes disso, né? Isso. Então, talvez, o que a gente espera é que daqui para diante caia um pouquinho, de uma forma um pouco mais drástica. Uhum. Também mais ou menos, porque cada vez que eles tiram uma coisa, eles inventam outra, e a gente vai falar então a respeito depois do narguilé, dos vapes ou vapes, né, que são esse cigarro eletrônico que eles chamam, que foi até proibido, mas a gente fala um pouquinho disso mais para frente. Uhum. Para falar do câncer de pulmão mesmo, vamos falar dos tipos, que tem basicamente 2 grandes grupos de câncer de pulmão, né, Zé? Então eu queria que você falasse dos tipos, e vamos falar também do subtipo, quando a gente fala do não pequenas células, os subtipos também. Isso. A gente tem os 2 grandes grupos, como você citou, né? Que é o câncer de pulmão pequenas células, que é um tumor normalmente mais agressivo, de crescimento mais rápido, muito associado com o tabagismo, muito associado. É um tumor também que causa, normalmente, então, como ele é um tumor que cresce mais rápido, ele tem diagnóstico mais tardio também, normalmente com a doença já espalhada, etc. E também com mais sintomas, gera um pouco mais de síndrome paraneoplásica, que são alguns sintomas que a pessoa apresenta por ter o tumor, né? E tem os não pequenas células, que já são a maior parte dos tumores, cerca de 80%, acho que é mais ou menos dentro disso, são os tumores não pequenas células, que são os habituais. Dentro desses tumores de não pequenas células, que são os que a gente tem uma maior incidência, é onde também a gente teve uma maior evolução na questão do tratamento e tudo, né? Então, hoje, dentro deles, você tem os adenocarcinomas, né? Isso. Os SECs, que são os carcinoma epidermoide, celular, né? Isso. Os carcinomas de grandes células, que já é um pouco menos, mas os 2 grandes é o adenocarcinoma. Mas os principais são esses 2, Isso. E aí, hoje, dentro desses, a gente já tem os tumores com mutações, né? A gente vai falar um pouquinho mais pro final, quando a gente falar de avanço, né? Uhum. Então, a gente vem, apesar de ter esses 2 grandes, lá atrás, era basicamente isso que a gente fazia, pequenas células, não pequenas células, cada um tratava do seu modo. Se baseava pela histologia para poder fazer o tratamento, não é? E depois nós vamos falar a respeito disso, que é interessante falar, né? Sim. Que depois com o advento dos testes genéticos e etc., hoje a gente tem, obviamente, as divisões dentro até do não pequenas células, para poder fazer tratamento. Por aquilo que a gente conversou aí, por ser o tumor mais incidente do mundo, toda vez que você tem uma doença que que tem muito, você estuda mais, você entende melhor, e a tendência é que as coisas melhorem, tanto tratamento, diagnóstico, etc. Eu falo muito isso para os pacientes, quando a gente fala a respeito de mama ou próstata, porque tem alguns que as pessoas não são muito incidentes, e aí, obviamente, os laboratórios não entram com uma pesquisa muito forte, mas os mais incidentes, de fato, a gente sempre tem uma gama maior, né? Exatamente. Tem uma população maior para você conseguir fazer estudos diferentes. É isso mesmo. Falando um pouco sobre o uso do cigarro, então, do tabaco, eu acho que é muito óbvio para as pessoas que vivem hoje em dia, e só quem viveu lá atrás sabe. Acho que as pessoas também sabem, porque às vezes vem propaganda de oferecendo cigarros em hospitais. Tem uma propaganda na internet, até em preto e branco com isso. Então, as pessoas, antigamente, as pessoas não tinham essa visão, mas hoje as pessoas sabem. Todo mundo sabe que o cigarro traz grande malefício e causa câncer. Todo mundo sabe, né? Mas eu queria... então, quer dizer, a relação do câncer com o cigarro está completamente estabelecida, ponto final, né? Sim. Mas veja uma coisa, a gente pega no nosso consultório algumas pessoas que nunca fumaram na vida e que também têm câncer, né? Então, isso existe, né? Uhum. E é frequente. Certo. E relativamente frequente, não que seja frequente, mas frequente é a relação mesmo com o uso do cigarro, mas é relativamente frequente. E também está ligado até a pessoa que é fumante passiva, que tinha fogão de lenha em casa, etc. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito
vamos falar um pouco da prevenção. Certo. E depois a gente fala do diagnóstico precoce, porque esse mês é o mês mesmo disso. Nós estamos fazendo essa conversa hoje para falar mesmo do diagnóstico precoce da prevenção. Obviamente, nós vamos dar uma pincelada a respeito de tratamento e diagnóstico e tudo mais. Né? Completo. Voltando aí sobre a questão dos fatores de risco que você falou, né? Por que tem algumas pessoas que têm câncer de pulmão e que nunca fumaram, né? Primeiro eu gosto de falar assim, não é porque eu coloquei um cigarro na boca que eu tenho risco de ter o câncer, né? Você precisa ter uma exposição a longo prazo a isso para aumentar. Cerca de 85% dos tumores de pulmão tem a ver com o tabaco, tem ligação direta com o tabaco. Os outros 15%, aí você pode ter fatores genéticos, fatores ambientais, a pessoa que se, por exemplo, asbesto, amianto. Nos Estados Unidos é muito comum lá eles terem porão, né? E é muito comum também os porões terem, como eles são no subsolo, infiltrar um negócio chamado radônio, é um gás. E esse gás já é comprovado que ele tem efeito causal sobre o câncer de pulmão. Então as pessoas inalando aquilo dali, tanto que lá eles têm os medidores, inclusive desse gás e tudo, que para saber se está tendo concentração ou não, porque é do solo, é próprio do solo e no solo. Então é um efeito que pode ter. As pessoas que trabalham em mina de carvão, urânio, exposição, por exemplo, a inalação de solda. Então são várias coisas que podem levar. Mármore, por exemplo, pó de mármore. E mesmo assim, ainda tem aqueles que não têm nada disso de exposição que ainda assim podem ter. Nesses a gente viu que provavelmente tenha, às vezes, uma mutação, que é o que a gente vai falar mais para frente, né? E que acaba propiciando o desenvolvimento do câncer, tá? Hoje, sobre o que então a gente pode fazer para prevenção. A prevenção hoje, a principal forma é você não fumar. Quem fuma, não fumar. Quem tem exposição ao cigarro, não fumar. E essas profissões, que às vezes a pessoa tem um risco, é tentar usar equipamento de proteção, tá? Isso são as formas que a gente tem de prevenção. E tem boas máscaras hoje, né? Que as pessoas não acabam usando, né? Porque é incômodo, né? Nós usamos máscara agora na pandemia, é extremamente incômodo, uma máscara que era uma máscara relativamente leve, pequenininha, muito simples, e você usar aquela outra máscara, que é a máscara pesada com filtro, aquilo incomoda, né? Por isso que às vezes não tem tanta adesão ao uso desses equipamentos de proteção, né? Só que eu imagino que fazer um tratamento de câncer seja bem pior. Então, se a pessoa botar né? Mas isso é uma coisa... que nem o tabaco mesmo. Se você pegar no pé da letra, o que o tabaco te traz hoje de benefício? Nenhum. Talvez só a questão social que a pessoa às vezes tem ali, mas assim, ela te proíbe de ir nos lugares. Hoje, se você não pode fumar dentro do avião, você não pode fumar dentro de uma... Você só inala uma fumaça e solta. Então, assim, de forma geral, o cigarro não traz um benefício não traz uma satisfação muito grande. Rapaz, mas é uma coisa relativa. Eu estava conversando com um amigo meu, construtor, falando a respeito de capacete em obra. Falei, rapaz, mas por que vocês não oferecem capacete em obra? Ele falou, doutor, a gente oferece sim, fica tudo pendurado. Nossa, porque é incômodo e as pessoas não querem usar. E falam, não vai cair nada na minha cabeça e tudo mais. Então, a tendência... Aceita o risco, né? Aceita o risco, exatamente. Eu acho que é esse o mesmo caso. Você falou um pouco das causas já. E então, para a gente seguir, vamos entrar em duas situações que eu acho que as pessoas têm muito dúvida a respeito disso. Que é aquela situação da adaptação da vida, né? Adaptação do comércio, né? Que é o cigarro eletrônico, que por muito tempo foi conhecido assim, o vape, e antes dele o narguilé, né? O narguilé, né? Eu tenho um caso que eu acho que eu já falei aqui, de quando eu fazia SUS, que eu peguei um menino, depois eu escutei falar, porque ele foi embora para o Barreto, escutei falar que faleceu. E eu achei até que fosse um linfoma, tinha um tumor um volume muito grande no pescoço, e era, infelizmente, o carcinoma indiferenciado, e ele era fumante de narguilé há muito tempo. E era um menino muito jovem, tinha tipo assim, 19 anos, e fumava já fazia muito tempo. Ele desenvolveu um câncer que foi um câncer relacionado ao uso daquele tipo de substância, né? Sim. E vamos falar um pouco a respeito, então, desses outros métodos, que além do câncer também causa pneumonia, a gente vê... Sim, são as outras formas de
tabagismo, teoricamente, né? Até porque o vape não necessariamente não tem o cigarro ali em si. Hoje a gente ainda não tem, acho que, um estudo Não, não tem comprovando mesmo. ainda por quê. Porque é muito recente, o Sim. vape é mais recente, né? Esses daí. Os cigarros anteriores, os cigarros mais antigos, vamos dizer assim, os cigarros artesanais, porque muita gente acha que pelo fato de não ser o cigarro normal, o cigarro industrial, ele não, ele tem química e o cigarro normal não tem química. Mas foi isso que foi vendido, né? O cigarro tem, a gente via aquelas propagandas, o cigarro tem 95, 90 Isso. substâncias cancerígenas e Sim, assim mas por por diante. exemplo, quando você vê bota na internet o pulmão de quem fuma, você vai ver aquele pulmão preto, não é? Aquele pulmão preto, aquilo dali não é da nicotina, não é dessas substâncias Não, que aquilo é da queima. aquilo é o alcatrão que tem, que você inala e o alcatrão e quando você não tem o filtro, você vai inalar todo aquele alcatrão, seu pulmão vai ficar preto independente, você vai usar o Do cigarro com mesmo filtro jeito. industrial ou não. Entendeu? E esse alcatrão ali no pulmão, ele causa uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica vai propiciar, primeiro, doenças DPOC, que é o que a gente vê, a doença obstrutiva, que o pessoal conhece como Sim. enfisema. O enfisema em si é um fator de risco para câncer de pulmão, por causa da inflamação. Tudo que causa inflamação cronicamente no corpo da gente vai levar ao aumento de risco de câncer. Né? Então, esses cigarros mais novos, a mesma coisa, né? O vape, por exemplo, você inala substância. Dentro daquilo dali existem já comprovado que tem substâncias cancerígenas, Sim. tá? A gente vai ver o nexo causal, que nem que você falou, mais para Pouco frente, mais à frente. conforme. Mas provavelmente é isso que vai acontecer. A gente vai ver uma redução da incidência do câncer mais agora. E se a gente continuar muito nessa onda do vape, do narguilé, desses outros formas de tabaco, a gente vai ver uma incidência voltar a No futuro. aumentar daqui a É. alguns anos. E é engraçado porque as lesões benignas também, né? Então, vira e mexe a gente vê fulano de tal que é artista, ou seja lá o que for, foi internado porque teve uma infecção pulmonar e etc. Exato. É a fibrose, né, que Exatamente, causa. a gente já tá vendo isso acontecer. E eu já vi relato de artistas, celebridade, pseudo-celebridade, não me lembro bem quem era, falando a respeito disso, que não, eu usava esse tipo de coisa e foi isso que me deu, então eu parei de Sim. usar e etc. Então, obviamente, hoje fica um pouco mais fácil, porque já existe o nexo causal do cigarro, Uhum. e isso é uma coisa que você faz uma analogia, porque quando veio os cigarros eletrônicos, na verdade, esses vapes, veio com aquela situação, não, isso aqui não vai causar nada. Obviamente não é desse jeito, e vamos dizer que não causasse, se não causasse nada, pelo menos uma inflamação ou infecção fúngica, ou mesmo infecção bacteriana com pneumonia, porque você Sim. está mudando toda a umidade, Uhum. pH e etc. daquele tecido do pulmão, pelo menos isso é esperado. E nós já estamos vendo Uhum. isso acontecer, né? No próprio vape ali você tem metal, e o metal esquenta, aquilo dali você acaba inalando, então vai produzir alguma alteração ali dentro Sim, do sim. pulmão. Pior, não sei se é pior ou melhor, mas veja, é uma coisa que tem um monte de componente eletrônico, né? Para chegar naquela Tem, situação, você tem que ter a queima de alguma coisa lá dentro, sim. né? Então, isso eu acho que é o que você explicou muito bem. Eu acho que no futuro a gente vai saber muito bem o que acontece. E provavelmente a história cíclica, eu gostei de você falar a respeito disso, porque sim, pode ser que tenha uma queda e se continuar, volte a aumentar. Pô, Porque se popularizou, hein? E apesar de Rapaz, ser proibido, né? Existe sim, mas uma legislação para proibição, mas que. dá-se o jeitinho comprando no Paraguai, seja lá onde for, Aham. e a gente vê o uso constante disso. E a gente vê uso, inclusive, em aeroporto, cara. É uma Sim. coisa bem esquisita. Não, obviamente não em avião, mas a gente. Na academia, eu vou na academia, o Academias. pessoal deixa os negocinhos ali, né? É isso aí, mas academia, se isso fosse seria o menor dos problemas, né? Porque tem gente que vai para academia e usa tanta coisa, né, para ganhar É, músculo, então além disso, talvez seja só um é problema a mais mais, um. né? A gente tem que se conscientizar que o mais importante é ter a vida saudável, Claro. né? É esse negócio. Para a gente continuar falando a respeito de diagnóstico mesmo, vamos falar então do que importa, que é o diagnóstico precoce e o rastreio, né? Certo. Como que Uhum. é feito isso na população de maneira geral? Porque, pessoal, para você diagnosticar um câncer de pulmão não é fácil. E se você pega o câncer de pulmão de forma pequena,
é porque você foi submetido a uma tomografia por algum motivo. Seja ela por controle de outro tipo de tumor no seu corpo, e é comum a gente acontecer isso. Eu uso o cigarro, né? A pessoa teve um câncer de bexiga, por exemplo, e você vai fazendo segmento com tomografia de pulmão e você acha um câncer pequeno e operável no pulmão. Uma outra situação que a gente percebeu também, conseguiu fazer o diagnóstico um pouco mais precoce, foi no Covid, né? Foi Porque mesmo. todo mundo tinha alguma coisa, corria lá fazer a tomografia. Então, o tumor de pulmão, ele é mais difícil, porque ele não dá sintoma. E quando ele dá sintoma, por exemplo, que começa a tossir sangue, ele já está avançado. Isso. E a gente não consegue tirar na maioria das vezes. Então, ele é curável, mas quando você faz o diagnóstico precoce, né? Então, vamos falar um pouco a respeito disso. Só 15% também dos pacientes diagnosticam em fase inicial que dá para, por exemplo, você curar só com a cirurgia. A maior parte das vezes é um diagnóstico, se não avançado, já metastático, ou uma doença localmente avançada que você precisa de um tratamento maior, onde o risco, a chance de cura já é bem menor. Sim. Zé Maurício, todos que eu me lembro agora, todos, você estava falando, eu me esforcei a lembrar, todos foi achado. Os que foram submeter a cirurgia, todos foram achados. Foi Eu para tenho um caso conhecido, não daqui, de São Paulo, que ele tossiu e teve o uma. sangue, uma hemoptise. Só que era pequeno. E ele Aham. deu, Deu uma relativamente, ele deu sortezinha. sorte de expelir sangue, mas era muito pequeno e conseguiu tirar, entendeu? Às vezes você tem uns tumores lipídicos, algumas coisas assim, tem uns tipos de tumores que eles são mais indolentes, então você às vezes consegue ter um carcinóide típico, então você consegue às vezes pegar ele Sim. pequenininho, porque por isso, É. ele demora muito para crescer, então tem tempo às vezes do paciente ter um sintoma e aí procurar um médico. Mas esse não é a via de regra. A via de Não é, regra não. são os tumores são os Exatamente. tumores um pouco mais avançados quando dão sinais. Qual que é a diferença básica aí entre a gente falar de diagnóstico precoce e rastreio? O básico é o seguinte: diagnóstico precoce é alguém que já tem sintoma, entendeu? Então é você ir atrás de fazer o exame quando o paciente já tem algum sintoma. Sintoma. E o rastreio é numa população teoricamente saudável que não tem nada, você quer pegar algo no começo, entende? Então esse é o diferencial. Por exemplo, câncer de mama. O rastreio do câncer de mama, a mulher às vezes não está sentindo nada, ela vai fazer anualmente ali a mamografia dela, a ultrassom de mama, para ver se em algum desses exames diagnostica alguma coisa muito no início, Muito bem. né? Então, na maior parte das vezes, é o que a gente falou, a gente não consegue fazer um diagnóstico muito precoce, mas para isso, então a gente tem que estar, principalmente o médico, eu digo assim, o médico generalista, porque é o que vai ter maior acesso ao paciente primeiro, é o médico plantonista, é alguém, ele tem que saber diagnosticar, ele tem que saber os sintomas que vai levar a isso, né? Então, um exemplo disso que você falou, hemoptise, que é escarrar sangue, né? Que a pessoa fala, Sim. tossiu, saiu sangue. Isso é um que chama atenção. Às vezes a perda de peso, sem uma explicação importante, uma rouquidão que se mantém durante um tempo que você não está, uma disfonia, que é a alteração da voz, ou até mesmo uma falta de ar que possa vir a ter, uma tosse que não passa. Tudo isso são sintomas que às vezes o paciente vai te falar e que vai te chamar a atenção para você fazer algum exame para o diagnóstico desse Sim. paciente, tá? Isso a gente está falando da questão do diagnóstico precoce. A questão do rastreio, que é o que a gente está falando também agora no mês do agosto, aí a população geral, ainda não existe uma diretriz para isso, tá? Não é só aqui no Brasil, no mundo No inteiro mundo ainda todo. não tem. É. Para você pegar uma. Por quê? Como que se faz hoje, como que é indicado hoje? Para você fazer o rastreio, se o paciente for tabagista, tá? Tem que ter pelo menos 20 anos maço. Como é que você faz esse cálculo de anos maço? Você vai pegar quanto que se fuma por exemplo, você fuma uma carteira por dia. Se você fumou durante 10 anos uma carteira por dia, é 10 anos maço. Se você fumou duas carteiras por dia durante 10 anos, são 20 anos maço. Entende? Então você multiplica pela quanto que você fuma por dia Pela pela carga tabágica isso que vai a te gente dar a chama. carga tabágica, Isso. tá? Então, hoje, qual que é as indicações? 20 anos maço, tendo entre 50 e 80 anos, tá? E tendo ou se você estiver você parou de fumar, ainda está dentro daqueles 15 anos que eu conversei aqui,
tá? Se você fizer parte dessa população, ou que está claro, que está em atividade, né? Atingiu 20 anos maço, está fumando, você tem indicação de começar o rastreio a partir dos 50 anos, que é feito com tomografia de baixa dose. O que é tomografia de baixa dose? Baixa radiação. Você não vai precisar tomar contraste, você não vai precisar nem oral, nem venoso, entendeu? E de quanto em quanto tempo? É anual. Anual, né? É anual. Quando que se para? Quando você ficar 15 anos sem fumar ou se você atingir os 80 anos. Tudo bem. Certo? Você tem pessoas que você está fazendo o segmento? O segmento tem, já eu tenho tem também. Aqui na clínica já alguns. Eu tenho alguns, tem inclusive um casal. Então, pessoal, por que eu chamei atenção nisso? Para vocês verem que as pessoas já têm procurado para fazer isso, né? Exato, já. E procuram como prevenção, tem consciência daquilo. E eu tenho, inclusive, um casal que eu me lembro, assim, por ser casal, né? Que ele parou. E o grande objetivo dele é fazer ela parar, mas ela não conseguiu. E ele fala que ele foi até a colher ajuda nisso para poder fazer ela parar por causa dela, porque ela queria, ele acabou parando e ela não. Então, vai ajudar ele também, né? Porque ele ajudou, obviamente ajudou. Ele vem regular. Vai ajudar eles. Não, isso é isso. Tem razão do que você falou. Porque se ela não para, ele continua fumando. Verdade. Mas eles vêm e a gente está fazendo segmento periódico deles de fato. Muitas vezes, quem é o primeiro médico que faz esse acompanhamento é mais o pneumologista, né? Exatamente. A gente acompanha muito paciente que, por exemplo, já tem um caso na família de câncer, então o cara se aproxima mais do oncologista. Isso mesmo. Né? Mas muitos vêm, às vezes, do pneumologista, que é um médico que pode fazer também. Não. Mas, fora isso, também tem a questão às vezes, encontra um nódulo no pulmão no exame de rastreio, né? Às vezes a pessoa não é tabagista, mas a gente também tem protocolos para fazer o segmento de nódulo pulmonar. Então, e o segmento de nódulo pulmonar, nos últimos anos, mudou muito. Até porque nos últimos anos intensificou o achado dos nódulos. Eu costumo dizer isso, há 15 a 20 anos atrás, as tomografias de tórax vinham, eu não sei se você pegou essa época, vinha assim, tomografia de tórax normal, ponto. Isso era assim que era desse jeito, normal, ponto. Mas tinha poucos cortes, né? Exato. Conforme foi melhorando a qualidade dos aparelhos, e outra coisa também, foram surgindo radiologistas especialistas em pulmão, por exemplo. Então, o cara estudou muito mais aquele segmento. E a gente conseguiu detectar muito mais nódulos. E, inicialmente, a gente teve um problema, porque você não tinha muito protocolo com isso. Você pegava paciente que estava em segmento com nódulo de 5 milímetros, você fazia o quê? Aí nós começamos a encaminhar e conversar com o pessoal da cirurgia torácica, e chegamos a um consenso depois que nódulo até 5 milímetros não se fazia nada, e exatamente, muito pequeno, e depois de meio até 1 centímetro você já começa a seguir um pouco mais, assim, passou de 1 centímetro, faz a biópsia, a gente chegou nesse consenso, né? Obviamente estamos falando de nódulo não calcificado, né? Se for nódulo calcificado, não é dessa maneira. E veja, e eu não sei se você sabe, acho que você deve saber, depois do Covid eles fizeram uma revisão em laudo. Então, além da gente estar vendo os nódulos, que são nódulos benignos, viu, pessoal? Nódulos até meio, 3 milímetros ou 5 milímetros, até 5 milímetros são geralmente nódulos benignos, e a maior parte das pessoas tem esse tipo de nódulo. Aí eles fizeram uma revisão. O Dr. Ângelo, que é especialista nisso, muito bom em pulmão, ele, na época do Covid, ele falou, né, estamos mudando. Ele me falou desse jeito, estamos mudando. E quando mudou, ele me mandou. Por isso que hoje em dia a gente pega muito descrição detalhada, telectasia, vidro fosco e etc. Então, eles começaram a descrever um pouco melhor as alterações que tem na tomografia de pulmão, exatamente. Mas foi isso que aconteceu, a evolução do negócio foi isso que aconteceu nos últimos tempos com os nódulos pulmonares. Se você quiser falar, se for um pouco diferente do que eu falei, protocolo dos nódulos, fique à vontade. Não, acho que é o que você estava conversando mesmo. Normalmente a gente vai até 1 centímetro, mantém o acompanhamento, né? Tenta fazer a cada 6 meses no começo, né? Até 2 anos, se não houver se não houver evolução do nódulo. Muitas vezes a gente pode dar até alta para o paciente, porque 90% das vezes a gente vê, até mais, né? A gente vê que são nódulos benignos. Benignos, exatamente. Pessoal, se você tem nódulo no pulmão, nódulo até meio, 3 milímetros, 5 milímetros, que aparece na tomografia. Se vier calcificação, ele já
teoricamente se resolveu. Na prática, né, também, porque ele se calcificou, ele não vai te trazer problema. Mas se não tivesse, for nódulo sólido que não calcificado, então aí entra nessa questão de protocolo para a gente fazer de tempo em tempo aí o segmento. Em especial, se for essa situação de ser fumante, como a gente falou. Aí por isso que é interessante vir, né? Porque a gente vai fazer todo esse cálculo de risco também. Isso aí também influencia na questão da periodicidade, né? Dependendo. Exatamente. Falar um pouquinho então agora a respeito do tratamento, como o tratamento é feito. Depois a gente entra falando sobre os avanços do tratamento. Então, se você quiser só falar a respeito do tratamento de maneira geral, para as pessoas entenderem, fica à vontade. Acho que é importante também falar sobre a questão do diagnóstico, né? Muito bem, verdade. A gente falou do rastreamento diagnóstico, mas do precoce, mas fala diagnóstico mesmo. Então, via de regra, você encontrou um nódulo pulmonar, lá que precisa ter indicação de fazer uma biópsia e tudo. O diagnóstico definitivo é sempre feito com biópsia, né? Uma biópsia, o exéresis da lesão, né? Que é a cirurgia e tudo, mas você tem que tirar a lesão para a gente saber. É o tal do anátomo patológico, é aquilo que o patologista faz. O Dr. Marcos aqui é a nossa referência. Faz mesmo. Muito bem. Então, através disso, a gente faz com a biópsia e com a imunistoquímica, muitas vezes. Como que é feito? Você pode fazer hoje a maior parte das lesões, como às vezes a gente pode encontrar lesões pequenas, ou dependendo da posição que está, via de regra a gente ou faz a biópsia através de um exame de imagem, guiado por imagem, uma tomografia, a pessoa vai lá, e aí através de uma... A biópsia transtorácica, né? Que vai lá, transparietal, na verdade. Você vai lá e pega um pedacinho com a agulha grossa. Eu já fiz uma biópsia dessa, mas é bem tranquilo. Então, você foi submetido a uma biópsia. Mas é tranquilo. Você tá falando que é bem tranquilo para não assustar ninguém. Não, exato. Não, é porque eu falo assim, como eu sou um caso que já fiz um tratamento, então eu sei muito como é esse caminho ali dentro, né? Então, às vezes a gente fica com medo, né? Tanto de fazer uma biópsia ou de fazer um exame um pouco mais que a gente considera invasivo, né? Mas, via de regra, hoje as coisas estão muito mais evoluídas nesse ponto, né? Antigamente, nem você falou, as tomografias eram outras. Então, você fazer um diagnóstico por exame de imagem era mais difícil. Sim. Você não conseguia identificar muito bem, às vezes, a passagem da agulha, identificar o nódulo certinho. E isso evoluiu muito. Hoje a gente já tem, dentro da radiologia, uma especialidade de radiointervenção. Então, isso trouxe muito avanço na questão do diagnóstico do câncer de pulmão. Outra forma muito utilizada é a broncoscopia, né? Então, através como se fosse uma endoscopia, que muita gente faz para uma câmera que vai dentro do estômago lá, né? E faz o diagnóstico, às vezes, de uma lesão no estômago, a gente consegue fazer isso dentro do pulmão. Então, a câmerazinha que vai lá dentro do pulmão, identifica uma área ali onde possa estar o tumor, ou possa estar o que a gente precisa fazer a biópsia. Você consegue fazer um lavado, limpa ali e faz análise desse lavado também. Então, a broncoscopia também ajuda muito, principalmente naquelas lesões mais centrais, né? Que são, às vezes são difíceis de você fazer por imagem. E em último caso, muitas vezes você precisa também fazer uma toracotomia ou entrar ali por vídeo, né? Hoje por vídeo também. Isso mesmo. O Dr. Leandro, que também tem experiência em fazer. Então, hoje, essas são as melhores formas, são as formas que a gente tem de fazer o diagnóstico. Pessoal, só chamar a atenção em alguns pontos do que o Dr. Zé Maurício falou. Primeiro, falar a respeito da biópsia por punção, como ele falou, e da broncoscopia indicação. Geralmente, a gente faz o seguinte: broncoscopia você pede para tumores mais centrais, ou aqueles que estão próximos do brônquio, que você sabe que quando você entrar com o broncoscópio, que é igual a um endoscópio, de fazer endoscopia para estômago é igual, mas quando você entrar com o broncoscópio, você consegue acessar pela parede do brônquio aquele tumor, porque está muito próximo. Então, a principal indicação da broncoscopia é se tiver o tumor muito próximo, que são aqueles tumores centrais, não é? Isso. Já a punção, a punção transtorácica, transparietal, você faz em lesões que já têm um acesso mais difícil. Isso. Então, aquela que está longe do brônquio, tá envolto em meio a parênquima, você não tem jeito de chegar pela broncoscopia, você vai por essa maneira. Porque as pessoas, eventualmente, quando vêm, elas falam, mas o fulano pediu broncoscopia. A gente olha a imagem e fala, não vai pegar. Então, não adianta fazer, faça direto esse, porque você ganha tempo e etc.
E, obviamente, depois tem a biópsia que o doutor falou a céu aberto, né? Você abre lá a parede, vai lá e tira um pedaço. Antigamente fazia muito isso. Hoje a gente evita fazer esse tipo de coisa, né? Basicamente mórbido. em último caso, quando não consegue fazer de maneira diferente. Outra coisa que você citou, que eu também faço questão de esclarecer, é biópsia. Então tem lá o anátomo patológico, que é quando você tira o pedacinho e prepara aquele pedaço que você tirou e põe na lâmina e olha ao microscópio, você consegue cora e etc. Olha ao microscópio e consegue chegar a uma conclusão. Olha, isso me parece que é um câncer de pulmão pequenas células, me parece que isso aqui é um adenocarcinoma, o carcinoma é espinocelular. E depois disso tem uma outra técnica desenvolvida já há uns 20 e poucos anos, que é o painel imunistoquímico. O painel imunistoquímico, ele pega aquele material da biópsia e ele vai fazer reação antígeno-anticorpo de membrana. E aí ele forma um painel a respeito daquilo e ele dá com uma grande segurança que tipo de tumor que é, tipo histológico. Dentro daqueles que a gente conversou ali no começo, exatamente, né? A imunistoquímica se tiver qualquer dúvida, ele chega naquela conclusão. Então, às vezes é feito um anátomo patológico, mas depois você tem que fazer o painel imunistoquímico. As pessoas perguntam, mas e quando não tinha? Quando não tinha, a gente sofria muito. Eu peguei essa época de começo. A gente um pouco diferenciado. Exatamente. Eles falavam. Quando eu comecei, falava que o tumor primário oculto era quase 20% de todos os tumores. Eu faz tempo que eu não vejo um primário oculto aparecer aqui. É muito E raro. com o tempo, depois o painel foi caindo para... No último estudo que eu vi, estava assim, tumor primário oculto hoje é 5%. E eu acho que diminuiu muito mais que isso, porque eu não vejo primário oculto. E quando a gente vê através do painel, ele te fala, olha, essa histologia é de tal lugar. Sim. Então você consegue tratar com uma segurança maior. E quando não existia esse tipo de painel antigamente, o que a gente fazia, Zé Maurício, era assim, ó. Os chefes da residência falavam para mim, o doutor fulano, ele é especialista em pulmão. Vai lá e reveja a lâmina com ele. Legal. Aí a gente ia até o laboratório e falava para ele, doutor, não está batendo. Então vamos rever a lâmina. Muitas vezes você consegue o diagnóstico só através de uma metástase. Você não consegue encontrar o primário, né? É uma metástase, você não sabe de onde veio. E acontecia de maneira muito frequente com a gente, em 2 casos que eram muito distintos, que a gente... Linfoma, por motivos óbvios, que hoje a gente faz para qualquer coisa, logo no diagnóstico faz o painel. E o outro caso era o melanoma. Tinha uma patologista muito conhecida, especializada lá em Ribeirão. A gente ia sempre discutir caso com ela para saber tipo histológico, se era mesmo melanoma, se era nevos e etc. O que hoje facilitou muito a nossa vida. Exatamente por isso, pessoal, só para a gente progredir um pouco na nossa conversa, exatamente por isso que às vezes as pessoas vêm e falam, poxa vida, mas... É 10 dias para fazer o diagnóstico, depois é 15 dias para fazer o painel imunistoquímico, demora lá 20 dias. Sim, eu sei que as pessoas estão com vontade de começar, mas compensa esperar. Melhor fazer desse jeito do que, eventualmente, como acontecia antigamente. Por exemplo, eu peguei algumas vezes, Zé, da gente tratar linfoma e não ter resultado, e a gente sentar em reunião clínica e falar, olha, não tem resultado. E o chefe falar, será que é mesmo? Sim, será que é não Hodgkins? Será que isso aqui não é outro tipo de linfoma? Vai lá e vê se acha a célula tal. Conversa com o pessoal, porque não está dando resultado. Eu peguei vários casos assim. E sim, era infrequente mudar. Mas tinha situação que mudava o diagnóstico. Então, essa é uma situação que, se você esperar um pouco, ainda vale a pena. Né? Então, ainda mais hoje que a gente evoluiu muito no tratamento, isso faz uma diferença enorme. A gente já vai entrar agora na questão dos testes moleculares. Sim. Hoje é imprescindível no câncer de pulmão você ter teste molecular. Exatamente. Porque entre você ter um paciente que vai ter um benefício, uma chance maior de cura, ou você fazer um tratamento errado. Isso demora, não é? Demora. E o nosso problema é convencer a família de que vamos esperar para fazer o tratamento certo. Eu tive agora um caso assim recente. Nosso problema é convencer a família. E o paciente que quer tratar, descobriu um câncer, ele quer tratar. Não importa isso, e influi muito. Influencia porque demais. Entre você começar a químio e um segundo momento você fazer uma imuno, fazer outro, você pode ter redução do efeito do tratamento sequencial, entendeu? Nós tivemos um caso inicialmente, que acho que mutação de EGFR, não é isso? Nós temos aqui. Inicialmente, quando eu conversei com a família, eu falei, olha, provavelmente essa linha de tratamento, não sei o quê, mas compensa esperar.
O paciente está E pouco sintomático, né? Você consegue agora. ela esperou e tinha mutação. E a gente passou um outro medicamento que não era aquele. Exato. Então, Poupou de quimioterapia, inclusive, né? bom, vamos lá, porque senão a gente já vai entrar nesse Uhum. ponto. Eu quis falar a respeito do painel e do anátomo patológico, porque sempre surge essa dúvida, né? Uhum. Para a gente falar um pouco, então, da importância do teste genético e os avanços, é o seguinte. Quando as pessoas escutavam falar em câncer de pulmão, a mídia, filmes e etc., falavam assim, é 4 meses de vida. Quantas vezes a gente escutou 6 isso, né? meses, né? É 4 meses de vida. Então, eu queria te perguntar, obviamente, para você falar para as pessoas, tem Uhum. cura? Tem cura, tem cura. Graças a Deus tem cura. Nós temos casos assim, né? Quanto mais, é aquilo que a gente tá falando, quanto mais precoce você diagnosticar, maior a chance de cura, né? Quanto mais avançado, menor a chance e menor a expectativa de vida também. Então tem cura. É importante por isso, de novo, mais uma vez reforçando, né, a questão da prevenção, de parar o cessar o tabagismo, etc. E manter o acompanhamento. Em Muito algum bem. sintoma que sinta, procurar o médico, não deixar aquilo passar, porque às vezes é uma coisa que você pode diagnosticar inicialmente. Mas tem cura só em caso inicial? Não necessariamente, né? Se você pega um É. caso um pouquinho mais avançado, também consegue, né? Eu Uhum. tenho um caso aqui, só para deixar registrado. O melhor é a gente pegar no início e Sim, vai para cirurgia e sim, você tem um índice de cura muito elevado, tá certo? certo. Mas eu tenho um caso aqui que já está há 15 anos mais ou menos e vem só para fazer exame de rotina, que era Uhum. um tumor no estágio clínico um pouco mais avançado, não era estágio clínico 4, mas Certo. era mais avançado. E que a gente fez neoadjuvância, depois fez radioterapia porque não dava para tirar, Uhum. depois fizemos um pouquinho mais de químio e nunca mais voltou, ela está até hoje. Então, não é só aquele caso extremamente Ah, sim, inicial que sim. tem cura. E por que eu fiz questão de dizer isso? Para falar para as pessoas que sim, tem que acreditar na cura e tem esperança. É claro. Porque se a gente for ler essas coisas na internet, você sempre vê a parte negra do Não, até um negócio. encravada mata, né? Na internet tudo é complicado. Digo que eles colocam uma nuvem Negra em feia si. em cima daquela situação, né? Uhum. Então, a internet é só isso que mostra, a parte ruim do negócio, evidentemente. E às vezes a gente, quando tem isso, a tendência é se absorver mais essa parte ruim. Então, não, Uhum. pessoal. Obviamente, existem casos de pessoas que estão Claro. vivas e sem doença. E eu tô falando aqui, eu tô vendo o rosto dela, tá? Vira e mexe, ela aparece aqui. Agora ela tá vindo uma vez por ano, mas vira e mexe, aparece. Ela teve no consultório faz uns 4 meses atrás. Vamos falar então da importância, Zé Maurício, dos testes genéticos no tratamento do câncer, porque isso foi uma Certo. revolução, tá certo? Foi. Inclusive, acho que a gente falou recentemente sobre os estudos Falamos, da ASCO, falamos né? mesmo. Entre os estudos principais lá, entrou o câncer de É, pulmão com alteração de uma mutação chamada EGFR. foi Entre uma mesmo. das mutações. A gente sabe hoje que o câncer de pulmão, ele é daquilo que a gente estava conversando, né? Que antigamente você só tinha pequenas células, não pequenas células. Isso. Hoje você tem cada tumor, às vezes tem uma mutação específica e vai responder a determinado remédio específico, entendeu? Sim. Então hoje é essencial a gente saber a biologia molecular do tumor, é saber quais mutações aquele tumor tem para a gente poder tratar adequadamente. E isso influi principalmente na questão da sobrevida que você estava falando, por exemplo, principalmente em pacientes mais avançados, que é aquele paciente metastático que, via de regra, normalmente a gente não tem uma cura, né? A gente ainda não tem a cura para o tumor metastático. Mas nesse sentido, por exemplo, o que antes às vezes o paciente tinha menos de 6 meses de vida ou 6 meses de vida, hoje um paciente com mutação ALK, EGFR, está chegando aí mais de 50, 60 meses de mediana, né? Tem pacientes que vivem Cinco ainda muito anos. mais do que isso. Hum. Então, e fora alguns pacientes com imunoterapia que tiveram resposta completa, às vezes com a Imunoterapia é incrível, imunoterapia, né? e que você não, e que mantém isso a resposta prolongada, e a gente ainda não sabe se esses pacientes, mesmo metastáticos, estão curados ou não. Então, ainda existe algumas dúvidas com relação a isso. E que provavelmente com o passar do tempo a gente vai ver. Talvez nós já estamos entrando numa situação, e eu já tenho um outro paciente assim, que é assim, deu tão bem a imuno que você não sabe quando parar. Exato. Essa é a situação. Para ou não para? Então, A gente tem quando eu tão bem. cheguei de Campo Grande, tinha um paciente com câncer renal, que tinha metástase pulmonar, várias metástases pulmonares. Acho que a maior dela tinha 10 centímetros, era bem grande.
E ele fez 4 sessões de dupla imunoterapia, que a gente chama ipilimumab e nivolumab na época. É o que a gente tinha de melhor. Fez 4 sessões. Na quarta eu refiz os exames de imagem. Ele tinha reduzido 10% do que ele tinha, 90%. De maca e vinha andando. É, mais ou menos isso. Eu precisei internar ele, tinha derrame pleural, uma situação complicada. E assim, depois de 6 meses de tratamento, ele estava com resposta completa. Cheguei de lá, já estava indo para 2 anos de tratamento e fora de doença. A gente não sabia se ia manter mais tempo. O que fazer, né? É. Exatamente, porque aí os estudos vão saindo. Isso. Os principais testes que a gente pede é GFR, ALK, isso, o ALK, o ROS e principalmente hoje o PDL1, muito bem. O Tumor Mutation Board, que é o TMB também. Acho que esses são os principais. A gente já tem hoje... Esses são os principais mesmo. É o que dá para você definir conduta, já dá para você definir tratamento com esses. É isso aí. Fiz questão de falar também porque quando a gente pega, às vezes, por ser nome diferente, tem pessoas que a gente fala, a senhora, qual exame? Ah, eu não sei qual exame eu fiz. Então, porque não é como os outros que se popularizou. É relativamente novo, né? E falar um pouco a respeito dos avanços no tratamento, a gente já... Esse nem é objetivo, mas é só de passagem, porque quando a gente faz de avanço, a gente faz uma conversa um pouco mais cansativa e técnica. Sim, nós fizemos um pós-asco recente que se torna cansativa. Na verdade, a gente falar de avanço para falar que além da quimioterapia convencional, obviamente hoje existem os imunobiológicos que são prescritos com base nesses testes que a gente falou, não é isso? Exatamente. Hoje... vamos simplificar como é que funciona. Você fez o diagnóstico, tem que fazer a parte de estadiamento, que é aquilo onde vai vir os exames de imagem, pode ser tomografia, PET scan, ressonância de crânio, cintilografia em algumas situações, etc. A partir disso, a gente vai definir o tratamento. A gente pode ter um tratamento cirúrgico de cara, em lesões às vezes muito pequenas, iniciais. Para aqueles pacientes, às vezes, ou é muito, por exemplo, paciente muito idoso, 90 anos de idade, tem uma lesão muito pequenininha ali, não tem condição, às vezes, de fazer uma cirurgia. Mas você pode tentar, por exemplo, radioterapia, que é SBRT, que a gente fala, que não é a radioterapia estereotáxica, como se fosse uma radiocirurgia, que a gente fala também. Então, há essa possibilidade. Então, o tratamento vai depender muito dessas situações, de estadiamento, condição clínica do paciente, etc. Então, a gente falou, estágios muito iniciais, às vezes você vai direto para quimioterapia, para cirurgia. Em estágios intermediários ali, você pode necessitar de uma quimioterapia com imunoterapia, hoje que talvez nos últimos 2, 3 anos é o que surgiu de mais importante, é a quimio com imunoterapia neoadjuvante, seguido de cirurgia, aí seguido de imunoterapia adjuvante ou não. Você pode ter o paciente que vai para... aí a doença não é ressecável, mas também não é a doença à distância, não é a doença metastática, que você pode ainda ter uma chance de cura maior. Outro grande benefício que foi a introdução, por exemplo, e foi apresentado na ASCO desse ano aí que você estava falando, que é o do osimertinib adjuvante. O que acontece? O paciente faz a quimio, a radioterapia, a quimio-radioterapia inicial, tá? E pode seguir. Hoje ele pode seguir ou com imunoterapia, durante um período ali que ele vai fazer imunoterapia que a gente chama de adjuvante. O que é? Ele vai fazer um período e parar, que ele não tem doença à distância, que já foi um grande salto. E para hoje, para esses pacientes que têm essa mutação específica aí do EGFR, esse medicamento que a gente conversou, ele é uma terapia-alvo que a gente fala. Ele vai diretamente nessa mutação e elimina o tumor, vamos dizer assim, através dessa mutação. Um pouco efeito colateral, né? Um pouco efeito colateral, comprimido. É por isso que a gente consegue tratar a pessoa de idade. Esse caso especial, ela tem mais de 80 anos. Paciente nossa. Uma das pacientes nossas que está mutada, nós estamos tratando assim, ela tem mais de 80 e ela inicialmente, se a gente fosse pensar em fazer uma quimioterapia convencional, talvez não suportasse. Por exemplo, carbotaxol, que é o esquema padrão que usava. Uma coisa super interessante que eu acho que é aquela tinha metástase cerebral. Exatamente isso. Onde reduz muito o risco, e a gente sabe que com o osimertinib, e como ela não tinha efeito, ela não tinha sintoma dessas metástases, ela não precisou fazer radioterapia no crânio. Verdade. Então livrou ela disso. Sim. Que é muito prejudicial, né? Sim, edema, fibrose, pessoa, uma série de coisas. Extremamente complicado, é mesmo. Então ela poupou e hoje ela tá com o medicamento, tá super bem. Tá indo, verdade. E sem se não tivesse, pessoal,
como eu estou dizendo, vou frisar novamente, a gente não indicaria químio, né? Porque talvez não suportasse, né? Então, foi uma alternativa fácil para a gente, relativamente fácil, porque não tinha muita outra coisa para a gente fazer, então foi fácil pela idade e por tudo, então, pelas características do tumor. Tudo. E por último, né, você pode, às vezes, ser só quimioterapia ou só quimio-imunoterapia, né? E uma coisa que é importante também falar sempre é que isso daí é o que a gente tem de melhor. Exatamente. Né? Eu ia complementar dessa maneira. Não é todo lugar que a gente tem isso, né? O SUS ainda está muito longe dessas terapias-alvos, da imunoterapia. Tá muito... O SUS ainda vive naqueles anos 2000 lá, onde o paciente às vezes vivia 6 meses. Né? Pessoal, isso é uma coisa importante. A gente briga por tanta coisa e a gente sabe que esses avanços que a gente fala aqui, que tem aumentado a sobrevida, eles não estão disponíveis ao SUS. Isso é uma briga que tinha que ser comprada, né, Zé? Não, e até alguns planos de saúde, às vezes a gente tem dificuldade. Menino, nem fala. Entendeu? Que segura. Então... É verdade. Mas graças a Deus a gente não tem essa dificuldade. Com a gente não, os parceiros aqui, nós não temos dificuldade nenhuma nisso mesmo. Tem toda a razão. Conseguido tratar da melhor forma nossos sem pacientes. problema. Como eu costumo dizer para os pacientes, pode vir sem nenhum problema, porque protocolo adequado e medicamento de qualidade, sem medicamento ruim, medicamento de qualidade, porque aí você consegue dar o melhor para o paciente. Além do tratamento humanizado, você está dando qualidade, acima de tudo. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem ajudado muito o nosso trabalho, né? A gente tem... A gente faz o nosso trabalho com a sensação de dever cumprido de verdade, né? Porque a gente estuda para isso, né? É uma vitória para o paciente, é uma vitória para a gente. Toda vez que o paciente vem e fala, doutor, curei, que toca o sino e tudo, é uma vitória para eles, é muito grande, com certeza. O paciente que vence isso é muito grande, mas para a gente também é muito grande. É o que a gente então, busca, fazer o que a gente pode fazer de melhor para o paciente, isso traz uma satisfação muito grande. Verdade. Maurício, agora, para a gente finalizar, eu acho que falamos tudo, né? Sim. E se você tiver alguma consideração final a respeito de alguma coisa que a gente não falou e etc., fique à vontade. Acho que não, acho que mais falamos uma vez tudo, agradecer, né? A gente citou tudo, foi bem sucinto e de novo, só tenho a agradecer. E fico aí à disposição também para sanar qualquer dúvida de quem acompanha a gente. E daqui a pouco estamos de volta. Daqui a pouco a gente pega outro tema aí e voltamos aqui, né? O outubro rosa já está chegando. Rosa está chegando, daqui a pouco a Samela está aqui, novembro. Mas eu quero, mas você sabe que eu quero fazer não só outubro rosa e novembro azul, eu tenho muito prazer em fazer esse tipo de coisa, porque o outubro e novembro, a gente já estamos até planejando nosso outubro rosa. Já está. A gente já está na cabeça de todo mundo que ponto vai acontecer, mas esse tipo de coisa, igual agosto branco, a gente está falando aqui de uma maneira um pouco mais leiga para as pessoas, isso é coisa que as pessoas não têm muito acesso, isso me dá muito prazer. Então, cada vez mais, eu acho que a gente tentar fazer esse tipo de coisa dá muito resultado, porque pelo menos está despertando e orientando as pessoas o que tem que fazer, né? Por isso que eu estou te falando, daqui a pouco estamos de volta aqui. Não demora, estamos de volta. Estou sempre à disposição. E vocês fizeram um programa muito bom, você e a Samela também, tempos atrás agora, né? A Samela fez com as minhas, ficou muito legal. Isso. Então, tá aberto aí para vocês, inclusive para quem quiser da clínica fazer, né? Ô Zé, muito obrigado, viu? De você estar aqui novamente falando. É sempre um prazer, como você disse no começo, a gente falar do que a gente gosta, né? Então, o tempo passa, a gente nem percebe. Então, te agradecer mesmo profundamente e dizer que daqui a pouco nós já vamos estar de volta aqui com outros temas de extrema relevância como esse. Queria agradecer você também, que chegou com a gente até aqui, né? A sua audiência é o que mantém aí o nosso programa no ar, porque estimula a gente a fazer esse tipo de coisa para trazer informação para vocês, né? Então, muito obrigado, agradecer aí ao Gabriel pela disponibilidade de estar com a gente sempre e dizer para vocês que a semana que vem tem mais, com outro tema bastante interessante, tá bom? E eu desejo a vocês um bom final de semana, que dessa vez vai ser um final de semana com frio, né, Zé? Friozinho, acho que vai dar agosto. Aqui em Rondonópolis vai dar para comer um fundizinho aqui, um dia também. Aproveite e come, porque depois já não tem mais, acabou. Então, semana que vem a gente volta, um grande abraço. Novamente, bom final de semana com frio aí.